Obrigado, Paulo Maldos. Nós vamos passar agora, então, a palavra para o companheiro Carlos Pinho, para a sua apresentação a respeito do processo de monitoramento que a gente está propondo a partir de hoje. Bom dia a todos. Começo cumprimentando a mesa, a secretária Lúcia, a secretária Célia, a secretária Paula Maldos, o diretor Pedro e o amigo Daniel, os presentes e os amigos do Estado, até da internet. Pedi para projetar os slides. Bom, o assunto que eu vou tratar aqui é de monitoramento, de avaliação e de comunicação, né? E para isso eu pedi emprestado aqui uma figura da apresentação da secretária Lúcia, né, que mostra bem esses três movimentos, três grandes movimentos, né? Então, o PPA ele não é só uma estrutura consistente, ele é também, né? Quer dizer, o novo plano ficou muito mais claro agora de você enxergar o que o governo pretende fazer, que metas ele pretende alcançar, como ele pretende alcançar essas metas, ou seja, que entregas ele pretende fazer, e também demonstra que medidas que ele pretende utilizar, né, nos programas para medir se isso foi efetivo ou não. E isso de uma forma, de uma linguagem muito mais simplificada, né? Então, ajuda muito o que o secretário falou agora há pouco, né, da caixa preta, abre um pouco essa caixa preta, que a linguagem fica mais simplificada. Você pode ler hoje o PPA e entender, né? Ok, então aqui que o governo quer chegar, e é isso que ele pretende entregar, ficou uma linguagem mais acessível. Mas esse foi o primeiro grande movimento, né? Existe um segundo movimento, que é produzir informações, né, porque vai ter um momento que esse plano vai ser executado, e quando estiver sendo executado, precisamos produzir informações acerca da sua implementação, né? Como é que está aí, né? Como é que está o alcance dessas metas, né? Estamos realmente realizando as entregas que a gente se propôs. Então, o monitoramento e a avaliação, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a diferença monitoramento e avaliação, mas é exatamente esse, é um fluxo, né, de informações que nos diz o que está acontecendo. E o terceiro movimento importante é o da comunicação, né, porque todas essas informações que são produzidas, elas têm que circular, elas têm que servir tanto dentro do governo, para melhoria de gestão, para a própria revisão, né, do plano, como também para a transparência, como para controle social, ou seja, que a sociedade, os entes federados, os conselhos possam também estar acompanhando, né? E a gente espera até que a gente consiga, inclusive, implementar formas até de participação que possam ser, inclusive, interativas, né? Que nessa comunicação não seja apenas uma comunicação de uma via só, né? Quer dizer, um site você publica e tudo bem. Olha, não, algo que a gente possa aí, no futuro, até estabelecer uma interatividade e ter o retorno, né? Para que, inclusive, nos auxilie no processo de monitoramento. Bom, essa figura eu acho que já está bem conhecida, apenas para aqueles que estão nos estados, né, e na internet, né, ela mostra bem esse primeiro movimento, é o único slide que eu vou falar desse primeiro movimento, acho que já está bem claro essa questão dessa nova lógica de elaboração do PPA, né? Então, o PPA ele obedece, ele está alinhado com uma dimensão estratégica, então existe uma visão de futuro, existem valores em que acreditamos e existem também 11 macro desafios que o governo se propõe a cumprir, né? E aí você tem os dobramentos dessa dimensão estratégica nos 65 programas temáticos que a secretária citou, né? E esses programas temáticos, eles deixam claramente quais são os objetivos e os desdobramentos dos objetivos em metas. E para o alcance dessas metas, nós temos, então, as iniciativas ou as entregas. Então, é essa linguagem, não tem muito o que falar mais em termos do plano, né? E, evidentemente, essas metas têm uma vinculação com o orçamento. Mas, você conhecendo que metas que se quer alcançar e que entregas que se quer fazer, pronto, isso é o PPA. Não tem muito mistério, não é muito mais do que isso. Você não precisa ter um conhecimento técnico aprofundado da linguagem de planejamento, da linguagem orçamentária. Não, é aquilo ali, basta ler.
Bom, então esse novo formato, né, ele permite, né, então, esse número, digamos, limitado de visões, né? Cada pessoa, cada entidade, cada organização, segundo a sua necessidade, pode ter um olhar diferente do PPA. Pode, digamos, varrer o PPA e dali extrair aquilo que lhe interessa, né? Então, isso é uma grande inovação, né? Antes disso, eu vou mostrar daqui a pouco também um pouco de um comparativo, né, de onde a gente está saindo para onde nós estamos indo, que mostra um pouco isso. Antes nós tínhamos um pouquinho de dificuldade de enxergar, era uma forma de fazer, e agora temos fica um pouco mais claro isso aí, até porque existem trabalhados em algumas diretrizes que eu vou citar. Mas, enfim, você pode olhar o PPA por visões assim, ilimitadas, né? Montando agendas específicas, compromissos, transversalidades, enfim. Esses são as 3 grandes diretrizes gerais que nós estamos perseguindo nessa concepção de um modelo de monitoramento e de avaliação do plano. A primeira grande diretriz, a questão da pactuação. Então, nesse modelo que nós estamos idealizando, não é simplesmente aquilo que nós gostaríamos que fosse monitorado, mas o que é aquilo? Desculpa. Mas o que, do ponto de vista dos interessados de uma determinada agenda, de um determinado tema, o que, do ponto de vista desses interessados, deve ser monitorado, né? E não só o que deve ser monitorado, de que forma isso vai ser monitorado, né? Quem participa disso, quem coordena, que meios são necessários. Então, estabelece-se um pacto, né? um compromisso mútuo, né? Então, a ideia de pactuação é isso aí. Vamos sentar e vamos aqui, junto, todos os interessados, definir um pacto, né, de monitoramento. A segunda grande diretriz é a customização. A customização, no sentido da personalização, né? Customizar é você personalizar. É você procurar aquilo que te interessa, né? E não aquilo que muitas vezes é uma obrigação legal ou coisa do tipo. Então, você customizar, você personalizar aquelas informações que são necessárias para o seu dia a dia. E a terceira diretriz é a questão da progressividade, né? Então, já pensamos não mais de você ter uma cobertura total e ampla de todas as informações, mas que você possa, por meio da seletividade e da progressividade, você então escolher aquilo que interessa e gradativamente você vai implantando as diversas agendas. Então são 3 grandes diretrizes que orientam esse novo modelo de monitoramento e avaliação. Bom, essa figura representa um pouquinho esses 2 movimentos que eu falei, né? Esse primeiro movimento de elaboração, né, do qual você tem a sociedade, né, nos ajudando, né, e aí conselhos, fóruns e também por meio do sistema de planejamento e dos órgãos ministeriais, nos ajudando a conformar esse novo plano, esse PPA 1215, com essa linguagem mais acessível, né? Esse plano, então, ele tem seus programas temáticos, seus objetivos e metas e suas iniciativas, e agora, então, nós estamos nesse segundo momento, segundo movimento, né, de conformar, de definir essas agendas transversais, essas agendas de monitoramento, e mais uma vez, então, esperamos juntar esforços, governo e sociedade para a conformação dessas agendas. Só para deixar claro, né, essa questão para a gente não confundir, muitas vezes é comum a gente confundir monitoramento com avaliação, etc. Né? Então, quando a gente fala em monitoramento, ele está falando em quê? Ele está falando de uma observação contínua, né? Falando 3 palavras-chave aí: contínua, fidedigna e tempestiva. Né? É contínuo, ele é confiável, as informações são confiáveis e elas têm que estar disponíveis no momento correto, no momento certo, né? Não adianta depois que o avião caiu você descobrir que você não tinha combustível, né? Ou que você estava na direção errada ou na altura errada. Você precisa daquela informação, né, durante o voo, né? Então você tem que estar monitorando o plano para que você possa tempestivamente tomar ações, né?
Agendas de monitoramento é esse conjunto de informações, né, que a gente precisa acompanhar, e aí podem ser metas, podem ser iniciativas, podem ser indicadores, pode ser uma estatística pública, enfim, pode ser um registro administrativo, né, um registro da área da educação, da área do CAGED, da área do trabalho, né, da área de saúde, enfim, esses elementos podem compor uma agenda de monitoramento. E já a avaliação é aquele processo mais pontual, né, e requer realmente uma metodologia muito bem fundamentada, né, requer indicadores confiáveis para isso, ou você tem uma metodologia de uma pesquisa avaliativa confiável, e a ideia é você realmente checar o valor, os aspectos relevantes de uma determinada intervenção. Então, é nesses conceitos que a gente está trabalhando, principalmente essa questão do monitoramento. Bom, então existem três, digamos, visões, né, desse, podemos chamar de monitoramento e avaliação do PPA, que é a questão do monitoramento e avaliação de programas temáticos, né, de agendas transversais e de agendas, né, da sociedade e de entes federados. Então, é dentro dessas três visões que a gente está estruturando o sistema no sentido de partes, né, não estou falando de sistema de informações, de monitoramento e avaliação do PPA. E aí, mais uma vez, reiterando, né, o que pode ser monitorado, né, nesse plano, né, até em função dessa linguagem mais acessível. Né. Podem ser monitoradas as metas dos objetivos, inclusive com regionalização. Então, meta é um componente fundamental no novo processo de monitoramento, porque são elas que demonstram aonde o governo quer chegar. Né. Então, por exemplo, ampliar o número de agricultores familiares participantes do programa de aquisição de alimentos para 450 mil, sendo, no mínimo, 57% de agricultores participantes enquadrados naqueles grupos do programa de agricultura familiar. Então, está aí uma meta bem definida, clara, que é possível de ser monitorada. Também pode ser monitorado os indicadores do programa, que você diz onde eu quero chegar para uma meta. Eu digo o que eu vou entregar, né, de equipamentos, de serviços, de capacidades, de marco regulatório, como eu vou fazer isso aí. E eu também tenho que ter condições de dizer que efeitos isso teve no público-alvo, que efeitos isso teve na sociedade. Então, indicadores, né, que existem nos programas também podem ser monitorados no contexto do sistema. Então, exemplos: taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade materna, taxa de atendimento de famílias pobres, esses todos são indicadores reais que estão hoje no PPA, se vocês olharem. E também pode ser monitorado o andamento das iniciativas, né, ou seja, das entregas, né, e você pode acompanhar aí alguns marcos críticos, datas críticas para essas entregas, e também o próprio desembolso, né, por meio das ações orçamentárias. Então, esses são os principais elementos de monitoramento. O que vai ser pactuado com os ministérios e com a sociedade? Então, mais uma vez, voltando ao conceito de pactuação. Né? Um conjunto de metas, indicadores e iniciativa, conforme o caso, que serão priorizadas. Então, esses são os principais elementos do que pode ser monitorado via pactuação. Essa priorização pode mudar a cada ano, pois a realidade é dinâmica. Então, a ideia de que uma forma de monitoramento seja por meio, por exemplo, de reuniões periódicas, a exemplo que hoje existem no PAC, por exemplo, com as salas de situação, enfim. E essa periodicidade, né, de reuniões também serve para que você possa mudar, né, priorizar, rever o teu pacto à luz da dinâmica de implementação do plano. E o plano de trabalho para perseguir metas, indicadores e iniciativas prioritárias. Ou seja, vai haver um plano de gestão dessa agenda. Quando você senta e pactua aquilo que vai ser monitorado, né, você cria então a ideia que você sai dali com um plano de gestão daquela agenda de monitoramento. Como eu disse, vai dizer não só que vai ser monitorado, mas como, por quem, quando, por que meios. Então, esse plano de gestão vai servir então de bússola, de orientador para a implementação daquela agenda de monitoramento. Um modelo de gestão desse plano de metas, né, via, por exemplo, sala de situação, conselho setorial, coordenação de eixos, e
Essas agendas de monitoramento podem ser montadas para programas temáticos, né? Então, nós podemos monitorar o programa, um determinado programa temático, podemos monitorar uma determinada agenda transversal, a secretária aqui mostrou aqui, inclusive, hoje já temos mais de 20 dessas agendas definidas, mas muitas mais podem ser, né? E uma determinada agenda regional, pode ser que, de repente, para a região Nordeste, determinado grupo, né, de metas, de indicadores, forme uma agenda de monitoramento que é interesse daquela região, ou para o Centro-Oeste, ou para o Sul, né? Então, pode ser montada segundo a necessidade de quem vai trabalhar com ela. Então, mais ou menos o que eu já falei aqui, né? Então, nós teremos o monitoramento dos programas, né? Incluindo as suas dimensões extra-orçamentárias, né? Nós temos muitas iniciativas que são financiadas não só pelo orçamento. Utiliza, nesse caso aqui, a ideia é que a gente tenha um sistema estruturante, né? O governo federal trabalha muito com sistemas estruturantes, né? Como é o CIAF e outros sistemas de informação. A ideia é que a gente tenha um sistema estruturante para o monitoramento do programa e isso dê cobertura e capilaridade em toda a esplanada. Porque são essas informações depois que vão servir para a gente montar as agendas, né, customizadas, seja para o governo, seja para a sociedade, né? Aí falamos então a questão das agendas transversais, né? Então é uma outra visão do sistema de monitoramento. Aí tem que falar, trata-se de um monitoramento personalizado às necessidades, de acompanhamento de compromissos de governo, agendas específicas e temas transversais, né? Pode clicar em temas transversais. Ali é só o exemplo de algumas, né, que podem ser, que deverão ter a sua agenda de monitoramento criada, né? São alguns exemplos, como a secretária disse, nós já temos mais de 20 hoje disponíveis, né? Busca-se por meio de oficinas identificar agendas de monitoramento oriundas de fontes diversas e apresentadas de diferentes formas. Então, como é que a gente quer construir isso aí? Por meio de oficinas, né? Então, vamos fazer isso com oficinas com os ministérios, para construir aquelas agendas de monitoramento que são de interesse dos ministérios, né, dos órgãos finalísticos e do órgão central, e também essas oficinas com representantes da sociedade, para que a gente também possa construir agendas de monitoramento que são específicas àquele contexto, né? E isso possa ser apresentado de diferentes formas. Normalmente o monitoramento ele é muito aquela coisa, aqueles números, né? Aquela coisa assim que às vezes é um pouco difícil de você olhar, né? Então a ideia é que a gente também nessas agendas defina mecanismos, formas de apresentação disso, por exemplo, por meio de gráficos que mostrem ali no caso do programa Moradia Digna, onde você tem ali dentro do objetivo melhorar a sustentabilidade, você poder acompanhar, por exemplo, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de bicho, iluminação pública, como é que está o comportamento dessas dimensões, né, para esse programa. É uma forma de apresentar, ou então por meio de painéis, né, de indicadores. Hoje é muito utilizado pela área de educação. Então, criar painéis que você possa estar sempre olhando e vendo como é que estão os resultados, né, com indicadores mais tempestivos, indicadores mais de curto prazo, né, que você possa também estar acompanhando não só aquela informação numérica, mas também com recursos gráficos, com recursos outros, né. Pode voltar. E também, muito importante, é que nesse novo modelo de monitoramento é o uso intensivo da geoinformação, né? Também já foi falado aqui nas apresentações anteriores, mas que essas agendas de monitoramento, essas informações não sejam apenas numéricas. Por exemplo, não basta apenas que a gente saiba que na cidade do Rio de Janeiro a questão da violência contra a mulher é uma taxa de 7 e pouco por 10 mil moradores. Como é que isso se distribui no espaço, no território? Como é que a gente enxerga isso no território? E a gente, por exemplo, por meio de um mapa de cores, a gente pode ver que existem determinadas áreas do Rio que essa taxa é bem abaixo de 7, e tem outras áreas, como aquelas mais escuras, onde essa taxa é mais do dobro, né? Então isso orienta, demonstra melhor como é que está a situação desse indicador, né? E orienta melhor as políticas para aquelas áreas que realmente são mais críticas. Então, a ideia é que o novo sistema utilize muito dessas outras formas de você apresentar e demonstrar como é que está andando a implementação do plano.
Please enter the conference number. E por último, desculpa, as agendas da sociedade e entes federados. Então, também vão ser pactuados, né, pela sociedade, representantes da sociedade com o governo, né, o que aquela área, aquele contexto, né, aquela organização quer monitorar, o que interessa do plano, né? Então, trata-se de monitoramento customizado, necessidade dos representantes da sociedade, atendimento federados e, inclusive, também, por que não, lógico, disponibilizar informações ao cidadão, aquela que qualquer cidadão pode entrar de uma determinada forma, e eu vou falar dela daqui a pouquinho, né, e poder enxergar o que está acontecendo no plano. Então, provê instrumentos para a construção de divisões específicas e recortes regionais, a partir de elementos que compõem o PPA. Então, um exemplo, mais uma vez, é o Plano Brasil Sem Miséria. É um exemplo, eu poderia ter inventado uma agenda. Eu quero montar uma agenda para a questão da população de rua, né? Eu posso lá olhar o PPA e ver o que o PPA fala desse assunto e posso montar uma agenda de monitoramento para isso. No caso aqui, eu peguei o exemplo do Brasil Sem Miséria, que já foi bastante falado aqui. To join a conference, you may use the far-end camera controls on your remote. Please enter the conference number for the conference you are creating. Pode clicar. E aí, acho que não vai dar. Please enter the PIN for the conference you are creating, followed by the pound. Então aí, isso aí é uma agenda de monitoramento. Aí você tem as 23 metas. Se eu quisesse, também poderia acrescentar alguns indicadores. Poderia também olhar dentro do PPA e extrair alguns indicadores importantes nessa linha, e tudo isso vai compor a minha agenda de monitoramento. Então, percebo que existe uma diferença, né, entre você ter o monitoramento já pré-definido, monitorar a execução física e financeira, e uma outra forma de você dizer, não sabemos o que vamos monitorar. Vai depender do contexto, da necessidade, né, daqueles que vão utilizar a informação. Então, essa é a agenda. Eu, inclusive, até pegando o exemplo de duas ali, que a agenda está um pouco pequena, pode clicar. Naquele programa de biodiversidade, a meta é remunerar 70 mil famílias em situação de extrema pobreza pela prestação de serviços de conservação de recursos naturais no meio rural. Então, essa é a meta que nós vamos ficar monitorando e vendo como é que a coisa está andando no decorrer do plano. Então, naquele outro programa, que é o Programa de Segurança Alimentar Institucional, nós temos lá também 4 metas bem definidas, né? E inclusive até com números até facilita até o monitoramento, né? O monitoramento numérico. E aí eu vou acompanhar essas 4 metas e ver como é que a coisa está andando. Realmente estamos atendendo, né? Chegamos, como é que está esse atender 142.100 agricultores familiares, né? Quanto já consegui fazer no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e eu vou acompanhando. Tá? E isso eu vou olhando então, acompanhando a implementação do plano. Pode voltar. Aqui, só procurando fazer um pouco um paralelo do que muda, né, da sistemática atual para a nova sistemática. Né? O plano mudou, né, o contexto, inclusive, do governo, o governo mudou, o contexto da sociedade mudou, e o monitoramento e a avaliação desse plano também tem que mudar. Então, procurei fazer aqui um comparativo, né, de como nós fazemos hoje e como a gente está pensando em fazer dentro do novo. Né? Enfim, cada solução atende a um determinado momento histórico, um determinado contexto, e para esse novo momento a gente está sugerindo isso aí. Então, antes nós tínhamos aí, atualmente, né, nós temos uma gestão, digamos, pré-definida. Nós temos uma estrutura definida dentro dos órgãos finalísticos, das unidades de monitoramento da avaliação, temos o gerente de programa, e para esse novo modelo de monitoramento, a ideia é a gestão pactuada. Como eu falei, é você, os interessados, sentar e definir um plano, uma agenda de monitoramento e um plano de gestão dessa agenda de monitoramento. E dali a gente todos saem com compromisso, cada um fazer a sua parte. Instrumentos pré-fixados. Então, atualmente a gente executa, né, a execução física e financeira, e no novo modelo, né, os instrumentos são personalizados. Né? O que vai ser monitorado? Depende do contexto. Depende da necessidade de informação daqueles que compõem aquele contexto. Né? As agendas segundo o contexto. Cobertura. Hoje nós temos uma cobertura completa de monitoramento. Então, hoje,
como nós temos hoje, digamos, o orçamento dentro do plano, nós monitoramos todas as ações orçamentárias que estão dentro do PPA. São mais de 4.500, cerca de 4.500. Meio complicado, né? Então, é dentro daquele princípio que quem quer monitorar tudo acaba não monitorando nada. Então, no novo modelo, a gente, aquilo que eu falei da seletividade e da progressividade, né? Então, vamos selecionar as metas que realmente atendam a determinados critérios, sejam prioritárias, e essas aí a gente vai pactuar e essas a gente vai monitorar. Antes nós tínhamos uma certa dificuldade, né, bastante dificuldade de gestão das matricialidades, das transversalidades, exatamente porque você tinha um conjunto muito grande de ações dentro do plano, então os produtos ficavam muito dispersos, era difícil de você entender, extrair exatamente aquelas informações que implementam uma determinada transversalidade. Né? Quer dizer, agora no novo plano, né, existe uma facilidade da gestão matricial, porque como a gente falou, agora existe o conceito de meta, né, um número mais reduzido por questão da seletividade, e existe também um número menor também de iniciativas, né, e você, dessas, você ainda vai extrair aquela que realmente interessa para o contexto. Né? Então agora ficou muito mais fácil de você, tanto que nós já definimos 20 agendas transversais e com certeza, com o decorrer do tempo, vão ser dezenas, né? Por essa facilidade de você enxergar, né, elementos monitoráveis do plano. Antes nós tínhamos uma periodicidade definida, né? Então o monitoramento era trimestral e a avaliação anual. Mas nem sempre, né, esses momentos você está pronto para você monitorar. Às vezes você não tem a disponibilidade da informação, você faz uma avaliação anual, mas às vezes o indicador não está disponível. E no novo modelo, a periodicidade também é um dos elementos de pactuação. Né? Então, é variável segundo o contexto. Então, naquele momento do compromisso que a gente estabelece, que a gente diz o que vai ser monitorado, também vamos dizer com que periodicidade, né, isso vai ser monitorado. Antes as informações eram informações quantitativas, né, como eu disse, execução física e financeira, e no novo modelo nós teremos informações qualitativas, porque nós temos muitas metas que são qualitativas, outras metas são mais quantitativas. Então também tem que ter uma forma de você monitorar uma meta qualitativa, por exemplo. Então a ideia é que são informações qualitativas, quantitativas e espacializadas. Então é uma premissa importante que, na medida do possível, todas as informações de monitoramento tenham um rebatimento no território. E, por fim, o foco do monitoramento atual é bastante na questão dos insumos, né? Principalmente recursos orçamentários, né? E de uso exclusivo para a administração pública. Né? Então, muito aquela, como se falou, secretária, caixa preta, né? Para dentro do governo. E no novo modelo, o foco é nas demandas de monitoramento dos interessados, né? Ou seja, tanto do governo quanto na sociedade. Né? Então, o foco não está mais em monitorar os insumos, mas monitorar informações que sejam úteis para aqueles que vão fazer o uso dessa informação, dentro e fora do governo. E o terceiro movimento, né? Quer dizer, todo esse conjunto de informações que vão ser geradas, né, durante o processo de monitoramento e avaliação, isso tem que ser comunicado, essas informações têm que fluir, nós temos que criar canais de comunicação dentro do governo e fora do governo para que isso possa fluir e isso possa retornar para a melhoria da gestão, para a melhoria da implementação do plano. Tá? Então, existem três formas, digamos, principais, outras estão sendo pensadas. Primeiro é aquele plano de comunicação que a secretária comentou, né? Ou seja, plataforma de comunicação dos planos de gestão das agendas de monitoramento. Né? Então, por exemplo, isso pode, inclusive, depois compor um balanço semestral do PPA, enfim, comunicar, né, o que foi pactuado e isso seja periodicamente divulgado. Segundo, o portal PPA. Quer dizer, a nossa intenção é que a gente tenha uma plataforma web onde as informações e geoinformações decorrentes do processo de monitoramento e de avaliação possam estar publicadas e acessíveis, né? E aí, na medida do possível, trazer os conceitos, né, do que chamam aí da Web 2.0, né, que é a interatividade, não só a publicação, mas a interatividade.
que aquilo que a gente publique, a gente possa depois ter um retorno e diga, não, olha, essa informação não é bem assim, realmente foi inaugurado esse equipamento, mas ele não está funcionando bem porque está faltando um determinado insumo. Né? Então, esse tipo de interatividade a gente espera implementar com o tempo. E também para criar redes temáticas de cooperação permanente. Então, que a gente possa estar permanentemente conversando, seja dentro do governo, seja com a sociedade, com entes federados, para que a gente possa, então, trocar experiências, para que a gente possa divulgar informações, para que a gente possa receber sugestões, críticas. Então, essas redes de cooperação entre órgãos, sejam finalistas, centrais ou de controle, com entidades estatais e não estatais, outros poderes, outros interessados na sociedade. Então, a ideia é que a gente crie, trabalhe muito dentro do conceito de rede de cooperação. E com isso a gente possa estar sempre alinhado com aquilo que nós temos que responder. E aí, já terminando o que eu tinha para falar, a gente espera, então, inclusive, até em razão do que nós percebemos no primeiro Fórum Interconselhos, que a gente vai estar respondendo e vamos estar dando condições àquilo que foi registrado nesse primeiro fórum. Então, benefícios para diálogos sociais, conselhos nacionais como atores do monitoramento e avaliação do PPA, como eu falei, via essa pactuação entre esses conselhos com órgãos do governo. Agendas de monitoramento customizadas, acho que já está bem claro esse conceito. Permanência do Fórum Interconselhos para monitoramento e avaliação. Então, foi solicitado no primeiro Fórum Interconselho que houvesse, por exemplo, sala de situação semestral para monitoramento e avaliação do plano. Quer dizer, isso vai ser definido, vai ser pactuado, até porque pode não ser semestral, pode ser com outra periodicidade, dependendo do contexto. Mas a ideia é que a gente tenha informação disponível para que isso aconteça. E acesso ao portal de informação de implementação do PPA, como eu falei, o portal PPA. Em termos de diálogos federativos, aproveitando o momento, apoio e implementação de fóruns regionais de participação de estados e municípios, e aí, mais uma vez, buscando essa integração entre os diversos PPAs, as diversas intervenções que acontecem em outras esferas do governo. A gente espera que o monitoramento e avaliação possa contribuir para isso. Suporte à seleção de agendas, programas, metas, iniciativas de interesse subnacional para monitoramento intensivo, como eu falei, para determinada região, determinado estado, determinado recorte regional, tem um determinado interesse, a gente pode ter suporte à seleção de agendas de monitoramento que atendam a esse determinado recorte. E, por fim, suporte à realização de salas de situações periódicas, por exemplo, semestrais, orientadas à cooperação federativa. Então, é exemplo do que se falou no Fórum Interconselhos, a gente tem salas periódicas para os fóruns também, com os entes federados, que também são representantes da sociedade, evidentemente. Bom, basicamente é isso aí. Então, era o que eu tinha para falar. Agradeço a atenção. Pedro. Como vocês podem ver, temos bastante trabalho pela frente, tanto sociedade civil como governo. Antes de passar a palavra aí para a sala dos estados fazer suas questões, queria justificar que a Maria Lúcia vai ter que se ausentar por motivo de viagem, logo em seguida. A Célia também foi chamada aí a prestar esclarecimentos à liderança da Câmara, de um projeto que está sendo votado, mas o Carlos fica aqui conosco, o Daniel, o Paulo, e a gente vai procurar reagir às colocações que vocês vão fazer. Nós, são 12h20, nós temos até no máximo, obrigado, Lúcia, 13 horas, para que haja um tempo de vocês almoçarem e a gente retomar às 14 horas. Renova o convite tanto para as salas, para a internet e as pessoas aqui presentes. No período da tarde nós vamos fazer um debate sobre os desafios da Conferência Rio+20. Mas então vamos chamar, pedindo assim, que as pessoas na fala sejam mais objetivas possível, para que a gente possa ouvir várias salas. Vamos chamar as que se conectaram mais recentemente. A sala do Rio de Janeiro, é possível?
Então vamos para Santa Catarina. Sim, sim. Você encaminhou aquela pergunta ali, né? Então, encaminhando nossa pergunta aí do coletivo da Rede de Educação Cidadã, será que está saindo? Já abriu lá para nós? Tá ok. Tá ok? Posso perguntar? Pode seguir que estamos ouvindo bem. Ok. Estamos falando aqui de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o grupo da Rede de Educação Cidadã reunido e formulando algumas perguntas, entre elas, com relação às oficinas com representantes da sociedade civil para o monitoramento do PPA, como podem ser articuladas e realizadas essas oficinas? Ok. Obrigado. Temos uma outra pergunta aqui de uma companheira, não sei se pode ser encaminhada juntamente. Claro, pode fazer. A questão em relação ao PAC. Como podem ser monitorados os recursos utilizados no PAC? Essa é a pergunta. Para a Copa do Mundo. Relacionada à Copa do Mundo, como podem ser monitorados os recursos da Copa do Mundo? Ok, obrigado. Então, vamos passar. O Ricardo, você tem alguma pergunta via internet para nos formular? Então vamos lá, com a palavra o Ricardo. Microfone para o Ricardo. Microfone para o Ricardo, por favor. Som. O que está acontecendo? Tem aqui uma pergunta da Megali. Qual o papel do órgão de fiscalização da União, TCU, nesse processo de monitoramento e avaliação? E também tem uma sugestão da Lenina Rueda de que haja uma avaliação do processo de mobilização acerca do PPA, de seu monitoramento, no final do primeiro ano de exercício. E outra pergunta do Antônio, do Conselho Estadual do Fundeb, Sergipe, perguntando como é feita a fiscalização para que sejam cumpridas as metas e que seja aplicado corretamente os recursos. Ok, obrigado, Ricardo. Agora nós vamos fazer uma rápida rodada com as salas que já se manifestaram para colocar uma questão final desta parte da manhã. Rio Grande do Sul, pode conectar? Pode. O seu Irineu, Grins e João de Deus têm pergunta para fazer. Alô, Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Parabenizar pela bela iniciativa do governo federal nesse ato democrático, assim oportunizando o cidadão a poder se manifestar nesse conceito que é o orçamento nacional e o nosso PPA. Eu me enfoco bastante na questão da saúde. A gente sabe que ainda está um pouco turbulenta a emenda 29 e a gente, como tem uma preocupação bastante grande na saúde pública, somos eternos defensores, também na saúde preventiva, nós gostaríamos de deixar essa pergunta nessa pactuação do PPA agora, estaria complementando toda a emenda 29 e as que vão ser agregadas ainda. Eu vejo de uma forma que temos que ter um alinhamento com o governo federal, estado e os municípios, né?
Porque nas conferências municipais, vamos para os estados, na saúde e a Conferência Nacional, que esse alinhamento seja respeitado também nas pactuações. Só assim a ação seria mais prática, mais objetiva, com menos gastos, né? Então, a garantia do financiamento eu acho que é muito importante quando essas demandas já são tiradas e pactuadas dentro das conferências, como já citei, nas municipais e indo também para as estaduais e as nacionais. E sempre trabalhando na preventiva, uma rubrica específica para que nós tenhamos também financiamento para que as políticas preventivas em saúde pública sejam contempladas. E cada vez mais eu acho que isso economizaríamos muito recurso e teríamos um objetivo bem melhor. Senhor João de Deus, depois a Helena. E aí, com isso a gente encerra as perguntas aí para passar para outras salas. A minha pergunta, senhor Pedro, como eu sou conselheiro, né, nós temos dificuldades de entender, né, o PPA na hora da votação, e o entendimento do PPA para nós, conselheiros, principalmente conselheiros da capital e do interior, né, temos essa dificuldade. Então, não é uma pergunta. O que eu queria era, inicialmente, só pedir que se faça uma capacitação a nível nacional de todos os conselheiros, de todas as políticas nacionais, para que o entendimento seja só então, porque nós temos dificuldades, entendidos. Então, para encerrar, eu só queria, seria apenas isso, uma capacitação nacional para todos os conselheiros, de todos os conselhos, para ter um entendimento do que eles estão votando, porque eles vão erguer o braço sem saber o que eles estão votando. E isso vai ser a grande maioria em todos os conselhos. E isso que nós temos que evitar. Então, era esse o meu pedido. Muito obrigado. Helena? Para o pessoal se identificar, tá? Teve um pedido. Olha, o pessoal da internet e aqui da internet está pedindo que as pessoas que falem digam o nome e o estado para facilitar o registro e a comunicação. Ok. Meu nome é Helena, eu sou assessora da bancada do PT da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É só um comentário rápido que eu achei bem legal que o pessoal de Santa Catarina, a Rede de Educação Cidadã está participando e está nesse debate hoje. Então, um pouco falar, né, como a Rede de Educação Cidadã tem uma relação direta com a presidência, com a Secretaria-Geral da Presidência, conseguir a gente conectar a Rede de Educação Cidadã com o processo de monitoramento do PPA, bem como com esse processo de articulação da Rio+20. É isso aí. Obrigado. Então, agradecemos as contribuições aí da Sala do Rio Grande do Sul. E podemos passar para o Mato Grosso do Sul? Zaida, da Secretaria de Planejamento, nós estamos com uma dúvida aqui conjunta na questão da comunicação. Como que é pelo portal que vai ser feita essa comunicação, do monitoramento e avaliação? Não ficou muito claro. A gente gostaria que Santa Catarina, ela fez essa pergunta também, a gente reforça também a pergunta do colega de Santa Catarina, nessa questão da participação, da articulação com a sociedade civil. Muito bem, obrigado, Sala do Mato Grosso do Sul. Passamos para o Amazonas. É possível conexão com o Amazonas? Então passamos para o Mato Grosso. Então, só complementando... Identifique-se, por favor.
Nelson Borges de Barros, da Coordenação Estadual do Programa de Regularização Fundiária do... A complementação em relação à preocupação do acompanhamento, do monitoramento do PPA, quer dizer, como é que fica esse monitoramento nessa instância estadual? Nós temos uma proposta de monitoramento que passa pela diretriz nacional, mas a importância de se criar um mecanismo que envolva mais a representação dos estados nesse acompanhamento e que aproxime um pouco mais também o PPA do federal, né, do governo federal, e com o PPA do estado também. Quer dizer, como é criar uma relação e um espaço de articulação mais permanente para estar acompanhando e dando esse suporte, possa estar integrando também os diversos entes federados. Obrigado. Então, acho que agora a gente passa aqui a São Paulo. São Paulo, por favor. Goiás também não tem conexão? Bem, agora aqui os participantes de Brasília têm alguma questão a colocar? Tem mais da internet aqui, se houver espaço. Então vamos ouvir alguém aqui de Brasília, depois passamos para você e com isso a gente devolve a palavra para a mesa para ir concluindo essa parte da manhã. Vai falar o companheiro Peixe do Ministério da Cultura. Primeiro, parabenizar por mais essa etapa, né, do segundo Fórum Interconselhos e pelas intervenções que nós vimos aí, eu acho que há um grande desafio, que eu acho que talvez o Sistema Nacional de Participação Social encontre os caminhos de articular federativamente com a sociedade, né? Eu acho que a questão de articular os diversos níveis para que os PPAs tenham, inclusive, calendários compatíveis, eu acho que é um grande desafio dentro do sistema federativo com a autonomia dos entes federados. Também dentro do próprio governo federal, esse também é uma questão que eu gostaria de colocar de esclarecimento, quer dizer, tem já em andamento os planos nacionais e, quer dizer, o caso do Plano Nacional de Educação está o segundo plano no Congresso, mas o Plano Nacional de Cultura, por exemplo, já está em vigor e as metas do plano, pela lei do Plano Nacional de Cultura, deveriam ser apresentadas em 2 de junho passado. Foi impossível devido ao período de transição e vai ser, então o calendário foi programado para 2 de dezembro próximo. E me parece que aí no calendário está se colocando essas metas mais para diante. Então, como compatibilizar isso, inclusive porque no caso específico nós temos uma lei em vigor, inclusive já foi feito quer dizer, em vez de ser com 6 meses, vai ser com 1 ano a apresentação. Um outro esclarecimento que eu gostaria de ter é com relação às iniciativas e ações não orçamentárias. Eu acho que foi importante, inclusive, nessa concepção do PPA, não é desvinculado do orçamento, mas ir além do orçamento, quer dizer, com inclusive ações que não necessariamente necessitam de recursos orçamentários, mas que são importantes do ponto de vista das políticas públicas. No entanto, eu verifiquei um número bastante alto, que aí eu fiquei na dúvida se todas essas iniciativas, ações, são realmente, pela natureza delas, não necessitam de orçamento, ou é porque elas não estão contempladas orçamentariamente. Então, era esse esclarecimento que eu gostaria de ter. Obrigado, Peixe. Mais alguém daqui de Brasília? Daniel, querido. Tem pergunta na internet. Tá, depois eu passo para você, Ricardo.
Cadê o Daniel? Não é Daniel. Estou aqui. É Luigi do Codefat. Nesse fórum, nessas discussões sobre PPA, existem várias atividades que são dispersas. Por exemplo, qualificação profissional. Vários entes do governo, seja do governo estadual, municipal e federal, têm recursos referentes a isso. Como é que monitorar todos esses procedimentos para que não haja dispersão da mesma e sobreposição desses recursos e desses objetivos? Obrigado, Luigi. Quem mais? Ricardo, para falar umas perguntas da internet e depois para o Daniel. Tenho 3 perguntas da internet aqui. Uma é do Walter Lembe, ele é da Secretaria de Planejamento do Estado, Mato Grosso. Num cenário de mudanças que o novo modelo de PPA propõe, quais os pontos vocês consideram mais importantes para que seja possível o alinhamento das metas e desafios do PPA aos desdobramentos nos orçamentos anuais? Então, uma pergunta sobre conexão do PPA com o orçamento anual. E a Patrícia, professora da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, sobre como o PPA trabalhará a abordagem territorial para o desenvolvimento sustentável urbano. E por fim, a Fátima Almeida, vou conseguir pegar a localização dela, agradece a apresentação do Carlos Pinho e, na atualidade, por existir uma possibilidade real de intervenção, conforme se propõe o governo brasileiro, e assim recomenda para os entes federados, ela diz que parece para ela que o Carlos abordou com ênfase um monitoramento e avaliação antes do dano. Nesse sentido, creio que carece de instrução permanente, sobretudo o controle social. Pergunta se você concorda com isso. Um pouquinho confusa a pergunta dela. Mas a questão mesmo ligada a controle social nos entes federados. Ok. Para concluir agora com o Daniel daqui de Brasília, cadê? Você se identifica, Daniel, por favor? Daniel, Conselheiro Nacional de Meio Ambiente e coordenador de políticas públicas do Instituto Bioeste. Na verdade, não é nem tanto uma pergunta, é que como a gente estava falando do monitoramento agora aí com o Carlos Pinho, e é para mais pedir que depois do primeiro fórum foi montado um fórum online que teve várias contribuições, o Daniel também aí, que está na mesa participando bem ativamente e tal, e que ele não se acabe, porque a gente viu que foi uma ferramenta que está sendo utilizada bastante e que esse fórum não se acabe depois do fim desses fóruns interconselhos, depois da aprovação do decreto. Seria somente isso. Obrigado. Ok. Vou passar a palavra para o Carlos, mas antes só um retorno rápido à sua fala. A nossa ideia é continuar o fórum virtual, agora acrescido de todas as pessoas que participaram nos estados. Nós estamos passando listas de presenças, de e-mail nos estados. Todos as que quiserem entrar para o debate virtual estão já convidados, assim como as pessoas das redes sociais também. Tá? Vou passar a palavra para o Carlos, dizendo para vocês que nós vamos procurar responder o máximo de questões possíveis, mas aquelas que a gente não conseguir responder, seja pelo volume das questões ou, às vezes, pela ausência de uma informação importante, nós responderemos através de comunicação eletrônica. Nenhuma pergunta ficará sem resposta, assim como nenhuma das contribuições do Fórum Interconselhos de Maio também deixou de ter resposta. Bom, vamos lá. Bom, esse aí é bem grande, né? Então, aquelas questões que tem a ver com a questão da metodologia, eu vou procurar responder, e também vou pedir a ajuda do diretor presente aqui da área social, que é o Bruno Moretti, que também vai nos auxiliar com a resposta a algumas questões que foram feitas, né, mais de questão de conteúdo das políticas públicas, né. Bom, com relação à pergunta que foi feita, como podem ser articuladas oficinas, né,
A ideia das oficinas, né, a nossa ideia, e isso tudo está sendo construído, é que nós tenhamos 3 oficinas de monitoramento. As 2 primeiras oficinas é para fazer essa pactuação dentro do governo, né, entre as áreas centrais, né, os órgãos centrais e os órgãos finalísticos, de tal maneira que a gente possa, então, sair com uma pactuação de quais são as agendas de monitoramento que vão ser utilizadas no decorrer de todo o PPA para o governo. E aí nós teríamos, tendo mais informação mais clara com relação a essas agendas, a ideia então que a gente realize uma 3ª oficina, e aí com os conselhos, com os entes federados, de tal maneira então que a gente possa fazer essa outra pactuação, mas aí entre os representantes da sociedade e o Ministério Finalístico, e o respectivo Ministério Finalístico. Então essa que deve ser a lógica que vai sendo construída conforme o cenário vai ficando mais claro. O que nós vamos ter disponível dentro do governo de agendas de monitoramento e que outras precisam ser construídas ou aproveitadas dentre as que já foram definidas para serem utilizadas, pactuadas, né, com a representação da sociedade. E aí a outra pergunta que foi feita com relação ao papel do TCU. O TCU também está sendo envolvido nesse processo, é importante que ele também participe junto conosco dessas oficinas, para que dentro desse compromisso comum daqueles que estão interessados por aquele tema, por aquele compromisso, enfim, né, agenda transversal, etc., esteja presente e nos ajude, contribua no momento da pactuação e depois, né, na sua execução. Então, os órgãos de controle, CGUs, TCU, estarão conosco, né, nós já temos aí reuniões agendadas, marcadas com eles, para que eles nos ajudem, para que eles participem dessa pactuação. Você falou também a questão de que seja feita uma avaliação anual do processo de avaliação. Sim, isso é importante, quer dizer, faz parte da metodologia, o que a gente chama da meta-avaliação, né? Avaliar a avaliação. Então, a ideia é que a gente tenha uma avaliação periódica, não necessariamente anual, mas nós tenhamos uma avaliação periódica dos temas, dos programas, enfim, de políticas públicas, e que nós tenhamos também, periodicamente, uma meta-avaliação, uma avaliação desse processo de pactuação, da forma como ele está sendo conduzido, o que ele precisa fazer para ser, né, aperfeiçoado. Isso faz parte da metodologia, sim. Bom, tem uma parte aqui de capacitação que eu acho que o Pedro vai falar. A questão da comunicação só pelo portal. O portal é uma ferramenta importante. A ideia de a gente ter o portal PPA, ele deve ser realmente uma ferramenta bastante útil, bastante importante, mas não única, né? Então, a gente espera também fazer comunicação com as redes de cooperação que a gente pretende implantar dentro e com representantes da sociedade, via balanços que vão ser também apresentados, né? A ideia é que se construa balanços também periódicos dos resultados do plano para que isso possa ser comunicado à sociedade e a gente possa, inclusive, depois evoluir dentro do portal para fóruns de discussão, para lista de e-mails, enfim, para outros recursos que possa fazer com que a informação flua. Você falou que a questão do espaço de articulação permanente com os entes federados. Isso é bastante importante. Quer dizer, nós temos já participamos periodicamente do Conceplan, né, do Conselho de Secretário de Planejamento, né, onde tudo que é feito no contexto da metodologia do PPA é passado no Conceplan, como também realizamos 5 chamados diálogos federativos. Foram 5 encontros, uma em cada região, onde naquela região os estados que pertencem àquela região, foram convidados, estiveram presentes, nós apresentamos digamos, o novo modelo, né, de construção do PPA, e como a gente estava vendo, já tendo uma ideia de você ter monitoramento mais personalizado, e a ideia é que esses diálogos continuem. Tá? Foram feitos esses diálogos, abriram-se esses canais de comunicação, e a ideia é que isso se torne também periódico, a exemplo do Fórum Interconselhos. Você falou a questão do calendário. O calendário apresentado, né, ele é uma intenção, né? Ele não é mandatório, é a nossa intenção, né, esse calendário, mas ele pode ser, digamos, ele pode ser modificado, ou então ele sinaliza
mas não significa que nunca acontecer no decorrer daquele calendário que a ministra colocou, né, até julho, não vai acontecer mais. A gente sabe que os planos vão sendo construídos no decorrer do próximo ano, inclusive até no decorrer do plano, e que isso precisa ser considerado, né, durante o PPA. Para isso, inclusive, a intenção que a gente tenha um processo de revisão do plano. Enfim, acho que talvez até o Bruno possa me ajudar um pouco melhor nessa resposta. Microfone. Ele está perguntando da relação. Do plano que já existe. Então, o Bruno vai colocar como esse plano, então, está contemplado dentro do PPA, eu imagino. Passar já para o Bruno. Também a questão da gente não ter sobreposição, né, por exemplo, de recursos de FAT, enfim, recursos que não são do orçamento. Acho que o Bruno vai poder falar um pouco sobre isso. Bruno, você não quer vir aqui para a mesa? Acho que fica mais... Bom, acho que era isso. Acho que eu anotei que tem a ver mais com a questão, digamos, metodológica do plano. Era isso. Aí eu vou pedir para o Bruno agora me ajudar, então, complementando com essa parte mais de conteúdo das políticas. Bom, boa tarde já a todas e a todos. Eu vou responder, pelo que marquei aqui, 4 questões um pouco mais específicas. A primeira delas sobre os balanços aí dos programas de investimento do governo federal. Nesse caso, a gente discutiu muito com as áreas que coordenam essas agendas. Não faz sentido o PPA trazer uma duplicidade em relação ao que elas fazem. Então, tanto o PAC quanto as obras da Copa já contam com balanços específicos divulgados, aí, publicizados pelo governo federal, e, portanto, assim continuará sendo, não é? A forma de publicidade da execução desses investimentos, ela se dará em torno desses balanços. Então, esse ano já foi publicado o primeiro balanço em relação à segunda etapa do PAC e foi também divulgado já nesse ano o segundo balanço das obras da Copa. Essa é a forma, enfim, como o governo faz a divulgação e o monitoramento dessas grandes obras. Sobre a questão de saúde, é importante dizer o seguinte: o PPA traça um cenário aí para a construção das suas metas e, evidentemente, coteja esse cenário com um conjunto estimativo de recursos previstos para cada um dos programas temáticos. Essa estimativa no campo de saúde foi feita com base nas regras existentes, de variação do que se tem que gastar em saúde, a partir da variação do PIB nominal. Então, não foi feita uma previsão com base nas possíveis mudanças que estão em discussão agora no Congresso Nacional, aí, em função da regulamentação da emenda 29. É claro que eventuais mudanças em relação a essas regras também se traduzirão em mudanças no plano plurianual. Como exemplos, o que o conselheiro colocou como ênfase nas questões preventivas de saúde ou na atenção primária, a gente pode olhar lá no programa do aperfeiçoamento do SUS e registrar um conjunto de metas específicas nessa área, por exemplo, com construção, ampliação ou reforma de unidades básicas de saúde, um compromisso de uma ampliação numa determinada quantidade registrada no plano das equipes de saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, a implementação de um plano de doenças crônicas não transmissíveis, que é um ponto fundamental, aí, dialogando com fatores de risco, com evolução do quadro epidemiológico brasileiro, enfim, e um conjunto de questões, por exemplo, como implementação das academias de saúde, com a meta mais ou menos de implementar 1.000 academias para cada ano do plano plurianual. Então há lá um conjunto de metas, como eu disse, guardando relação com esse cenário de recursos para a saúde hoje existente e que evidentemente pode se alterar na medida em que novas decisões forem tomadas em torno do financiamento da saúde. Sobre a questão do desenvolvimento urbano sustentável, a gente tem 5 programas que dialogam com mais, digamos assim, com mais ênfase nessa área. São os programas de saneamento, resíduos sólidos, planejamento, moradia digna e mobilidade urbana e trânsito.
O programa de planejamento urbano ele traz uma série de compromissos de implementação de instrumentos de ordenamento do uso do solo urbano e aí com ênfase nas áreas urbanas que sofrem impactos de grandes empreendimentos, com ênfase na questão do patrimônio histórico-cultural e assim por diante. Municípios pertencentes aí ao grupo 1 do PAC, que é o grupo das cidades médias e grandes e das regiões metropolitanas, então tem lá um compromisso, sobretudo, com a implementação dessa série de instrumentos aí de ordenamento do uso do solo urbano. Por outro lado, em acréscimo, existem nos outros programas, sobretudo esses que eu citei da área urbana, uma série também de compromissos e de objetivos relacionados à sustentabilidade urbana. Vou dar só um exemplo. No programa Moradia Digna, a gente tem lá um objetivo específico da sustentabilidade urbana, sobretudo daqueles municípios, de novo, que estão recebendo uma série de investimentos do governo federal. Então, por exemplo, a gente tem lá o compromisso de priorizar uma carteira de infraestrutura social e urbana naqueles municípios que estão recebendo grandes empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Para quê? Esse compromisso é para que a gente tenha uma integração muito forte de políticas, em função da qual municípios que estão recebendo grandes investimentos do Minha Casa Minha Vida sejam também aqueles que prioritariamente estão recebendo unidades de educação infantil do Pró-Infância, unidades básicas de saúde, praças de esporte e cultura, né, e que a gente possa levar para essas localidades não só habitações e infraestrutura básica, digamos assim, mas também um conjunto de serviços sociais, e a ideia é que o plano monitore essa integração entre essas áreas. Isso, só para frisar, é um exemplo muito bom da história do que é sair da linguagem exclusivamente orçamentária. É você dizer não só que você vai com X de recurso implementar X equipamentos, mas também dizer qual é a lógica territorial da implementação desses equipamentos. E aqui a lógica é muito clara, é um compromisso posto lá sob a forma de objetivo e meta com a integração dessas várias políticas e de levar a grandes empreendimentos do Minha Casa Minha Vida equipamentos sociais por meio de financiamento do governo federal. Por fim, então só para completar essa questão do urbano, é um outro tema em que a leitura do plano precisa ser uma leitura horizontal, não dá para ser uma leitura posta num programa apenas. Nós precisamos ler qual é o tratamento do urbano. Evidentemente que a gente está dando no planejamento urbano, que digamos assim é o centro dessa questão, com o apoio aí à implementação de vários instrumentos de política urbana, mas também como é que os vários programas lidam com essa questão. E aí eu dei o exemplo aqui do programa Moradia Digna na relação Minha Casa Minha Vida com equipamentos sociais. Por fim, a questão da cultura. O Plano Nacional de Cultura, ele foi, toda a discussão em torno dele já tinha começado, né, quando a gente, evidentemente, começou a fazer o Plano Plurianual. Agora, o PPA foi levado ao Conselho Nacional de Cultura e houve um bom debate lá no Conselho sobre a integração entre os dois, e a ideia é que o Plano Nacional de Cultura, ele, quando lançado, ele explicite essas relações com o PPA, e as metas postas no PPA, elas foram feitas em sintonia com o que está posto até agora lá no Plano Nacional de Cultura. Tanto que, por exemplo, o primeiro objetivo, né, Jorge, do programa lá da cultura é justamente de adesão dos entes federados ao sistema, que está se pensando aí no âmbito do plano, demonstrando novamente a importância das questões dos instrumentos de política, de adesão dos entes, assim por diante, para que o plano se materialize. Então, o PPA procura trazer esse acúmulo das discussões em torno do Plano Nacional de Cultura e falar uma mesma linguagem em relação a ele, evidentemente, num período de tempo aí até 2015. Sobre a questão das iniciativas, em princípio, o conjunto de iniciativas sem vinculação orçamentária, ele de fato aponta para questões, de novo, que são instrumentos de política, marcos legais inovadores na área, que, portanto, não guardam relação estrita com o financiamento de uma ação. Por isso, não tem uma ação orçamentária vinculada a ela. A cultura é um excelente exemplo para a gente observar isso. Por exemplo, a aprovação de marcos legais como o do Vale Cultura, que tem muito mais a ver com isenções, certo, fiscais, do que propriamente com financiamento orçamentário. Então ele está lá, é um avanço central para a área de cultura, mas não faz sentido vincular uma ação orçamentária a ele, assim como a atualização do marco legal relativo à Lei Rouanet.
das mudanças da regra de financiamento. Quer dizer, quando você constrói uma iniciativa relativa à aprovação desse marco, ela dispensa, quer dizer, a aprovação por si só dispensa uma ação orçamentária a ela vinculada, mas é claro, toda a discussão dos fundos setoriais, etc., que, enfim, implicam recursos, está lá posta sob a forma de uma iniciativa ou de algumas iniciativas com vinculação orçamentária. Outra questão importante são iniciativas que mostram, como eu estava falando na resposta anterior, a vinculação ou a integração entre políticas, né? E na cultura, de novo, é um bom exemplo, porque a gente tem lá uma relação entre cultura e escola, de levar, por exemplo, os pontos de cultura, o Cultura Viva para as escolas, que o financiamento, as ações orçamentárias que financiam isso estão lá postas sob uma iniciativa, mas nós temos uma iniciativa específica de vinculação dessas questões para manifestar o nosso compromisso, não só de implementar, como eu disse, um determinado quantitativo, mas, sobretudo, de aumentar a qualidade do gasto público, levando essa oferta de serviços culturais, digamos assim, para as escolas. Então, são exemplos, sobretudo aqui na área de cultura, para fazer uma discussão bem concreta de iniciativas que não têm vinculação orçamentária, porque são dessa ordem de integração de políticas, são da ordem de atualização e inovação em marcos legais. O governo, evidentemente, fazendo novos avanços em relação a algum tema, e, por exemplo, olha, precisamos criar uma ação orçamentária e vincular uma iniciativa que, por alguma razão, não tinha vinculação orçamentária. Eu quero lembrar que isso pode ser feito, né? O plano, ao ser revisado, as revisões estão previstas no plano, a possibilidade de revisão no projeto de lei encaminhado ao Congresso, e pode-se vincular ações orçamentárias a iniciativas que não estão hoje vinculadas a uma ação orçamentária. Então, é importante lembrar que isso também não é imutável, tá certo? A gente pode fazer essas mudanças aí ao longo do plano. Mas hoje, conforme a gente mandou para o Congresso, o projeto de lei vai expressar uma série de iniciativas dessa ordem, de inovação legal e assim por diante, por isso, sem vinculação orçamentária. Obrigado. Obrigado, Bruno. 3 rápidos comentários aqui sobre as perguntas que se referem à participação. Primeiro, tanto o companheiro como a companheira do Rio Grande do Sul colocaram um tema fundamental, que é o tema da formação de conselheiros. Vocês puderam ver desde o momento inicial em que a ministra Miriam e depois a Lúcia Falcon apresentaram a nossa proposta de monitoramento, a questão da formação é um dos componentes básicos desse processo. Nós temos consciência histórica, como lembrou o nosso secretário Paulo Maldos, de que o orçamento foi até bem pouco tempo uma caixa preta, portanto, para dar transparência a esse processo, é preciso investir muito na formação. A Secretaria-Geral da Presidência, junto com o Ministério do Planejamento, estamos buscando variadas formas para fazer isso, seja na edição de cartilhas que vamos fazer, seja na estruturação de oficinas de formação com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e também pretendemos estruturar um sistema nacional de formação, somando esforços de universidades, ONGs, movimentos sociais, para que esse processo de formação possa, como disse o companheiro lá do Rio Grande do Sul, chegar a cada município de uma maneira que seja com uma pedagogia e com uma linguagem que seja acessível a todos e todas. O pessoal do Mato Grosso, colocou outro tema bastante recorrente aqui no nosso debate, que é a importância da articulação federativa desse processo do PPA, né? Nós temos bastante consciência disso, vamos procurar fazer isso através de diferentes formas, por exemplo, na relação dos conselhos nacionais com os conselhos estaduais e municipais, ou seja, criar uma maior articulação entre essas instâncias, e é nesse sentido que nós estamos apontando, né, para a importância da construção de um sistema nacional de participação social, que possa dar uma sinergia maior, né, e nos vários entes federados a este processo de participação social. Lembrando também que tudo isso nós vamos fazer com relação às políticas públicas e ao PPA do governo federal. Agora, a sociedade civil, né, que está acompanhando esse processo do governo federal, reside em municípios e em estados, né, que podem ser, digamos, estimulados, né, a que
sigam o nosso exemplo do governo federal no âmbito dos estados e dos municípios. Nós temos notícia que vários já estão assim procedendo, né? E por fim a questão, né, das formas de comunicação, né? Nós também procuraremos, nesse processo de criar uma rede, um sistema de participação social, uma articulação entre vários esforços de formação, utilizar, como nós estamos fazendo aqui hoje, das redes sociais, né? Que são um mecanismo, como a gente está vendo aí por uma série de acontecimentos bastante recentes, são um poderoso instrumento de mobilização, né, de estruturação de novas formas de participação e principalmente um instrumento de poder chegar àquele cidadão e cidadã que ainda não faz parte dos instrumentos institucionalizados, organizados de participação, para que ele comece a de fato poder discutir e interferir nas políticas públicas. Bem, são 13 horas, eu queria agradecer aqui a presença do pessoal que está aqui conosco em Brasília, a presença na mesa aqui dos nossos parceiros da Secretaria-Geral da Presidência e do Ministério do Planejamento e Orçamento. Eu penso que essa articulação entre participação e planejamento pode produzir um salto de qualidade bastante importante nessa temática do controle social. E queria aproveitar para convidar todos vocês que estão nas salas, que estão na internet e as pessoas que estão aqui conosco em Brasília, para as 14 horas retornarmos para este espaço, onde nós teremos agora, no período da tarde, uma mesa sobre os desafios colocados para a participação e os grandes temas que estarão em debate na Conferência Rio+20, convocada para o mês de junho do ano que vem. Então, nós temos aqui na Câmara e no Senado alguns lugares que podem, restaurantes, né, que as pessoas podem almoçar sem ter que se deslocar muito, e às 14 horas nós retomamos esta plenária. E diria também ao pessoal que está aí nos estados que não se esqueça de passar uma lista de participantes com os e-mails para que a gente possa agregar tanto no grupo virtual quanto nas várias formas de comunicação que se seguirão a esse debate. Então, muito obrigado a todos e todas, e às 14 horas estamos de volta aqui para o debate importante da Rio+20.